O Celso de Mello se juntou ao Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e eu lamento sempre que ele faz isso, e formou a maioria na segunda turma do STF para arquivar, agora há pouco, uma acusação de tráfico de influência contra o ministro do TCU, Haroldo Cedrais. TCU é o Tribunal de Contas da União. O decano, Celso de Mello, mais antigo na corte, disse não haver provas de que Cedrais teria atuado para favorecer a UTC. A PGR, Procuradoria-Geral da República, o acusa de receber R$2.200.000 repassados pela UTC a seu filho, o advogado Tiago Cedrais, para desobstruir a contratação da construtora para obras de Angra 3. Disse Celso de Mello, aspas, li com muita calma e confesso que não há elementos mínimos de prova, mesmo nessa fase preliminar de conhecimento, a existência de dados de convicção que, ao sugerir, indiquem viabilidade da acusação penal. Fecho aspas. Acrescentou que em sua delação, Ricardo Pessoa e outros executivos da UTC não citaram Haroldo Cedrais em seus depoimentos. Votaram pelo recebimento somente Edson Fachin e Carmen Lúcia. Durante a análise de uma denúncia contra Haroldo Cedrais na Lava Jato, Gilmar Mendes aproveitou o tempo do voto para disparar contra Rodrigo Janot, o antecessor da Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. Criticou a sanha punitiva do ex-procurador-geral e lembrou que ele pediu investigação sobre o gabinete do ministro Teori Zavascki, ministro que morreu naquele acidente aéreo. Sempre que o Gilmar Mendes fala em sanha punitiva, é curioso, ele chama inclusive a primeira turma do STF, essa aqui é a segunda da qual ele faz parte. Lembrando que o STF, antes de falar isso, tem 11 ministros, eles são divididos em duas turmas de 5, o presidente da corte fica de fora das turmas. Então essa é a turma de 5, que é a segunda turma, e o Gilmar Mendes chamava a primeira turma de Câmara de Gás, justamente porque ela é mais severa, ela pune mais os bandidos do que a segunda turma, que a gente conhece, sempre forma um trio libertador. Então, sempre que ele fala em sanha punitiva, Augusto Nunes mostra justamente o perfil dele de quem costuma aliviar a barra desse pessoal que a população brasileira quer ver preso. Ele é o grande exemplo da sanha absolutória, né? O contrário da sanha punitiva. A sanha libertadora. Está, exatamente. Libertador ou absolutória é isso. Sim. Aí. Ele absolve qualquer um. Agora aqui é o seguinte... Só um parênteses, Augusto, de falar de sanha punitiva do Rodrigo Janot, ele teve alguns momentos, sim, eu critiquei algumas decisões dele, alguns surtos, né? Mas olha, precisou chegar aos 48 do segundo tempo para o Janot denunciar o quadrilhão do PT à base de muita pressão da sociedade. Quer dizer, ele podia ter feito ainda muito mais, é que ele às vezes colocava a carroça na frente dos bois. Diga aí, Augusto. Olha só, uma vez nós tivemos um dos maiores atacantes, uma ponta direita da história, que foi o Garrincha. E eu, quando era estudante no Rio de Janeiro, eu gostava de ver o Garrincha jogando contra os pequenos times do Rio. Então, se ele fez o que fez jogando contra os melhores do mundo, imagine o que é que ele não fazia jogando contra o Bom Sucesso, o Madureira. Era pura alegria. E, aliás, o apelido dele era Alegria do Povo, né? Assim eu chamava, porque você ria do que ele fazia com o marcador. Pois bem, muitos anos depois, eu estava em Taguaritinga, quando passou um time chamado Milionários, era o Garrincha já aposentado, e para ganhar algum dinheiro ele jogava nesse time, e ele simulava aquele drible famoso dele, e o lateral era uma combinação, fingia que era driblado e tal. Eu poucas vezes me senti tão melancólico, né? Tão triste de ver aquele monstro de jogador tendo de recorrer a isso para sobreviver. Quando eu vejo que anda fazendo Celso de Mello, eu penso no Garrincha. O Celso de Mello foi que cunhou a expressão esquema criminoso de poder. E ele agora absolve os integrantes do esquema criminoso de poder, influenciado estranhamente pelo Lewandowski, pelo Toffoli, é a turma dele agora, e pelo Gilmar Mendes. Eles não quiseram sequer investigar, eles não aceitaram, não há provas, então não temos nem o que examinar. Como não há provas, quem é que ignora o que andou fazendo o Cedrais? Ali ele é um político que foi lá para fazer esses favores irregulares, para dizer o mínimo. Então, poucas vezes eu vi um exemplo tão acabado de um homem empenhado
em, no fim da carreira, destruir completamente o que fez de bom, que é o Celso de Mello. José Maria Trindade. Olha, Haroldo Cedras, ele foi presidente do Tribunal de Contas da União. Hoje é o José Múcio Monteiro, que também foi deputado, né? Existe uma grande dúvida jurídica sobre a situação do Tribunal de Contas da União. Na verdade, é um órgão auxiliar do Congresso, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Só que tem uma grande responsabilidade, mas também tem um grande gasto e tem toda uma corte, né? Um prédio enorme. Os poderes aqui adoram prédios enormes. Uma gama muito grande de funcionários técnicos, alguns muito competentes, porque houve seleção apropriada e tal, e se agigantou. O Tribunal de Contas da União começou a ser muito importante e, por isso mesmo, participar de certas disputas. O Tribunal de Contas da União, Augusto, é formado ali por indicações, e indicações políticas, né? No caso do Haroldo Cedras, eu me lembro da disputa dele. A vaga era da Câmara dos Deputados, é assim que a coisa funciona, se vota na Câmara, no Senado e o presidente nomeia, né? Ele disputou com um petista que era para ser o ministro do Tribunal de Contas da União, Paulo Delgado, PT de Minas Gerais, Juiz de Fora, que seria o indicado pelo acordo. Só que o Haroldo Cedras entrou e ganhou do Paulo Delgado no voto no plenário da Câmara dos Deputados. E aí tinham outros candidatos, como o Gonzaga Mota, que era do PSDB, que também foi candidato, e Ademir Lucas, o Ademir Camilo, aliás, Ademir Camilo, que era de Minas Gerais, de Minas Gerais, e quem ganhou foi exatamente Haroldo Cedras. Ele é da Bahia, um veterinário que se candidatou, aliado ali do ACM, acabou sendo reeleito sucessivas vezes, né? Então ele é um político, ele era um político na origem e continua sendo um político no Tribunal de Contas da União. Essa história dele aí é com relação à participação do escritório do filho dele. Corrupção não tem exatamente recibos, mas tem indícios, tem caminhos, né? E é isso que não viram os ministros do Supremo Tribunal Federal.